O homem pode tornar-se Deus? Capítulo 6 de Mateus, versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Prezados ouvintes, no Brasil atualmente, nós estamos cercados de seitas orientais que proclamam alto e bom som através da TV, através de rádios, de conferências, revistas, que o homem pode alcançar a divindade através de práticas como, por exemplo, a yoga, cuja palavra significa união, e ele alcança a divindade através de práticas como estas e outras parecidas. E o povo brasileiro, de certo modo, principalmente os chamados intelectuais, estão dando crédito a essa mensagem, tentando, através de esforços pessoais, alcançar a divindade ou se colocar como se fosse o próprio Deus. E o pior é que certos movimentos religiosos, eles usam a Bíblia Sagrada torcidamente, coisa que Pedro recomenda que não se deve fazer. Diz Pedro que os indoutos torcem as Escrituras para a sua própria perdição. Um exemplo do que estou afirmando é que este texto bíblico que acabamos de ler, quando Jesus recomenda: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. A nova era ensina que o Pai, a quem devemos orar no oculto do nosso quarto, não é alguém distinto, diferente de nós, mas é o nosso eu superior, que está no íntimo de cada ser humano, e com isso ensinam que o homem também é divino ou pode se tornar Deus. Ora, essa pretensão do ser humano, como temos afirmado, teorias, ensinos partindo de seitas e religiões tradicionais como o hinduísmo, budismo, shintoísmo, taoísmo, na verdade não estão ensinando a verdade de Deus com relação a essa ventura de o homem poder tornar-se Deus. Mas não são só estas seitas vindas do Oriente que estão propagando essa ideia perniciosa de que o homem pode se tornar um ser divino. Nós tomamos conhecimento que, desde os primórdios da humanidade, já houve essa pretensão, e a primeira pessoa no mundo foi um anjo chamado Lúcifer, que admitiu essa hipótese de chegar à divindade e de ser igual a Deus. Todos conhecemos a passagem de Isaías, capítulo 14, quando se registra a pretensão deste ser conhecido como Lúcifer. A Bíblia diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono,
e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Aqui está a pretensão de Lúcifer, um querubim de alto prestígio no céu, que entendeu que ele poderia se tornar igual a Deus. E diz o texto em consequência, no versículo 15, contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Destronado da sua posição, ele desceu à terra depois da criação do homem e, chegado ao jardim do Éden, ele se aproximou da mulher e fez uma proposta no sentido de que eles poderiam se tornar iguais a Deus. E a mulher aceitou essa posição, admitindo que poderia ser igual a Deus. Ocorre ao contrário. Ao invés de subir e de crescer e se tornar igual a Deus, foram expulsos do jardim do Éden. E assim como diz Paulo, por um homem entrou o pecado, pelo pecado veio a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Mas quero dizer que não são só as seitas orientais que pretendem essa chegada à condição divina de ser igual a Deus. Nós temos entre nós esse grupo chamado Mórmon, que para eles a grande ventura de ser mórmons não é alcançar o céu. Há uma palavra usada que se chama exaltação. A exaltação é o desejo de cada mórmon de atingir a divindade, de ser igual a Deus. E há uma sentença, uma frase declarada por um líder que chega a dizer o seguinte: Deus foi o que nós somos, nós seremos o que Deus é. E aí definem quem é Deus. E a resposta é: Deus é um homem exaltado, entronizado nos mais altos céus. Como chegou ele a ser Deus? Ele foi um homem como nós, que alcançou a divindade, e nós, pobres mortais, poderemos alcançar o mesmo status de Deus, ser Deus. Repetindo, Deus foi o que nós somos, nós seremos o que Deus é. Sempre aquela repetição da mesma pretensão de Lúcifer, que queria tornar-se igual a Deus. E o que nós passamos então no mundo presente é a consequência da queda do homem que aceitou a sugestão do diabo para se tornar igual a Deus. Ora, a Bíblia mostra uma grande diferença entre nós e Deus. Por exemplo, quando nós tomamos conhecimento dos chamados atributos incomunicáveis de Deus, nós apontamos 4 deles mais conhecidos: a eternidade, a onipotência, a onisciência, a onipresença, e poderíamos acrescentar outros mais. E aí você abre a Bíblia no livro de Salmos 90 e versículo 2, o escritor sagrado, ele se expressa com uma exclamação: de eternidade a eternidade tu és Deus.
Ora, comparando essa declaração conosco, seres humanos, o que nós somos? Nós somos seres finitos criados no tempo. Qual a duração da nossa vida aqui na terra? O mesmo escritor no livro de Salmos diz: a duração da nossa vida é de 70 anos. Se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o que passa daí é canseiro e enfado. Passa rapidamente a nossa vida como um conto ligeiro. E é uma realidade que ninguém pode negar. Então, toda e qualquer pretensão do ser humano de alcançar a divindade está fora do princípio bíblico. Agora nós lemos mais na Bíblia Sagrada a respeito de Deus, no livro de Isaías 44, versículo 6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Deus. No livro de Isaías, ainda 43, versículo 10, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi para que o saibais, e me creiais e entendais que eu sou o mesmo. Antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Então o homem, repetindo, é apenas uma criatura finita, limitada. Houve um tempo em que o homem não existia, ele foi criado pela vontade de Deus, como diz Gênesis 1, 26, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Dali ele foi criado. O homem não pode existir por si mesmo, ele não é autossuficiente. Ele precisa de alimento, de ar, de água para viver. E sem a provisão permanente de Deus, todos nós pereceríamos aqui na face da terra. Entretanto, meu prezado ouvinte, quero lhe fazer ciente de que se você não pode alcançar a divindade, é uma verdade bíblica, que você não pode ser igual a Deus, você pode, entretanto, ganhar a vida eterna. Não é com isto que você alcance a divindade, mas você pode ter a vida eterna mediante a aceitação de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. No livro de João, capítulo 5 e versículo 24, Jesus disse: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Neste texto encontramos 3 bênçãos de Deus acessíveis a qualquer ser humano. Primeiro, tem a vida eterna. Vida eterna, do grego Zaion Aionios, significa uma vida de íntima comunhão com Deus para todo sempre. Começa aqui essa comunhão, porque antes estávamos mortos, no sentido de separados de Deus, mas recebemos a vida, temos vida eterna. Segundo, não entraremos em condenação, jamais seremos separados de Deus, como se fala a respeito dos que não possuem esta vida eterna, porque recusam a aceitação de Cristo como Salvador e Senhor, quando Jesus dirá: afastai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então temos a vida eterna, não entraremos em condenação e passamos da morte para a vida. Vivíamos separados de Deus,
Como diz o livro de Efésios, capítulo 2, versículo 1, Ele vos deu vida quando estáveis mortos em delitos e pecados. Estávamos separados. Hoje mantemos comunhão com Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. E tem mais. No livro de 1 João, capítulo 5, se torna mais clara a palavra bíblica no sentido de obtermos esta vida eterna. Diz o texto em 1 João 5, versículos 11 a 13, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então aí está, pode a pessoa ter a vida e pode não ter a vida, dependendo de uma atitude dela de aceitar a Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Que você possa entender que o ensino corrente em alguns grupos religiosos, segundo o qual o homem pode tornar-se Deus, é de origem satânica. Partiu de Lúcifer, que almejou, pretendeu ser igual a Deus e foi derrubado. No Éden ele ofereceu a mesma divindade ao homem. Eva caiu no conto do diabo e trouxe para todos nós a morte, como diz Romanos 5,12. Então saibamos que somos criados por Deus, ou criaturas, e que Deus é distinto de nós, é diferente de nós. Possui atributos que nós não possuímos e que só Ele goza com exclusividade. Mas podemos nós alcançar não a divindade, mas alcançar a vida eterna para vivermos para sempre com Ele. Tome essa iniciativa. Aceite Jesus como Salvador e Senhor. Amém.